Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 129 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre a economia dos criadores e a transição de carreira em um mercado digital em constante evolução. Então, vamos conhecer a nossa convidada. Com mais de 15 anos de experiência em publicidade digital, liderou ecossistemas de criadores no YouTube por 11 anos, gerenciando parcerias estratégicas e equipes na América Latina. Ela é formada em odontologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, vejam só, e com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Fez transições ousadas na carreira, passando de uma agência de branding para gigantes de tecnologia e agora atua como consultora independente. Temos a grande honra de receber a consultora e advisor na economia de criadores na Off-Grid Creative Plus Content e mentora no programa Elas na Indústria da Fiesp, Manuela Vilela. Manuela, seja muito bem-vinda. Olá, Silvio, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom dia, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje. Olha, Manuela, assim, é impossível não ler a sua formação em odontologia e não começar o podcast perguntando sobre isso, né? Que a sua carreira você começou como dentista, né? E Como aí a primeira dentista. coisa que você fez fora do mercado, já no novo mercado, foi na Ana Couto Branding and Design. Como que foi essa mudança? Por que você fez odontologia e foi parar em uma agência de propaganda? Boa, uma excelente pergunta. Eu sempre falo, né, que a minha carreira, a minha história de carreira, minha história profissional é uma história não linear, não Sim, óbvia, mas muito feliz. que legal. Eu fiz odontologia, eu acho que teve um peso e uma escolha muito, porque minha mãe é dentista, né? Então tinha uma admiração ali misturada, né, pessoal Uhum, e profissional. Mas já na faculdade, assim, nos últimos anos de faculdade, uhum. começou a aparecer uma inquietude, né, de achar que era uma carreira solitária. Eu Ah, percebia que eu gostava mais das disciplinas quando eu trabalhava, tinha trabalho em grupo, tinha equipe, quando eu precisava montar a equipe para entregar algum trabalho. Eu fiz alguns estágios, né? Eu fiz um estágio numa incubadora de empresa e tal. uhum. Então eu comecei já ali no final, no final dos 4 anos, a perceber que tinha ali algum desconforto. Sei, sei. Segui a vida ali, cliniquei por quase 5 anos, fui militar, fui dentista da Marinha. Então, assim, diversifiquei bastante, fiz especialização, né? Me especializei em endodontia, mas em 2006, quando eu casei e me mudei para São Paulo, Sei, sei. essa inquietude cresceu. Imagino. Porque chegando em São Paulo, eu precisava montar meu consultório do zero, criar uma clientela do zero, né? Sim, E sim. aí foi aí que eu falei, bem, deixa eu dar voz a essa inquietude que está aqui comigo, e talvez seja a hora de fazer essa mudança. Uhum, Como eu contei, foi em 2006, então era um tempo que a gente não tinha acesso e não uhum. tinha tantos coaches como você, mentores de Sim, sim. carreira. Uhum. Então foi uma transição bem difícil. É mesmo. Esse é o primeiro ponto aqui que eu falo para quem Uhum. está ouvindo a gente, eventualmente está pensando em fazer uma transição. Sim, sim, Não sim. precisa ser um processo solitário, não precisa. Eu acho que eu fiz isso muito sozinha por desconhecimento mesmo, e também porque Uhum, era uma uhum. época, como eu comentei, que a gente não tinha tanto acesso a profissionais que conseguiam fazer Verdade. essa condução de uma forma um pouco mais suave. Uhum. E aí, contando, né, respondendo aí o final da pergunta, como eu cheguei na Ana Couto, eu conversando com uma amiga que já era do mercado de tecnologia, trabalhava em agência e tal, ela falou: Nossa, por que você não vai trabalhar numa agência? Você tem tino comercial, você tem todos os skills que a gente procura para uma pessoa comercial. E Uhum, eu uhum. falei, porque eu sou dentista, né? Como é que eu vou bater na agência e falar, oi, tudo bem? Eu sou dentista e quero mudar.
E ela falou, não, eu te contrato. Eu falei, não, eu não quero trabalhar com amigo, eu quero testar a minha habilidade mesmo. Ela falou, tudo bem, então eu te indico. E foi assim que eu cheguei na Ana Couto e comecei a trabalhar como trainee na área de novos negócios, que era a área comercial da agência. Que legal. Olha, são tantas coisas que você falou que são importantes para quem está nos ouvindo, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é isso, né? Você fazer a mudança é um incômodo que você tem, às vezes, como você falou, já no meio da faculdade. No meu caso, eu acho que eu comentei com você, né, que eu fui muito feliz na área de computação, mas eu já tinha feito de tudo na área e achei que era o momento de mudar. Mas hoje, assim, eu olho em retrospecto, eu vejo assim, puxa, realmente não é para todo mundo, né? Porque você precisa ter uma energia, uma força muito grande para conseguir passar. Eu não sei quais foram todas as dificuldades que você passou, mas para mim realmente foram algumas até graves, assim, envolvendo saúde e tudo mais, que eu penso hoje, eu falo assim, olha, você precisa estar realmente muito certo do que você está querendo, né? Você acho que adquirir uma consciência muito grande dessa necessidade de estar com times e tudo mais, acho que isso é fundamental. E o segundo ponto que você levantou, que eu acho que é importante, é, de fato, eu tive sorte também, porque encontrei um coach, que é o meu coach, o Carsten Mangels, que era da Câmara Americana do Comércio, e ele me ajudou muito nesse processo, assim, de reflexão e tudo mais. Hoje, uma coisa que é interessante, muita gente não sabe, que além dos processos de recolocação, existe um coach executivo de recolocação que você faz com o executivo para poder ajudar a usar as melhores práticas, a refletir com profundidade e achar exatamente qual que é a melhor condição. Então, acho que essa recomendação que você está dando da pessoa não fazer isso sozinho é uma recomendação para as pessoas refletirem, porque, de fato, fazer isso sozinho é um martírio, realmente, né? Uma coisa muito difícil de você... Muito difícil. É muito difícil porque você não sabe como é o mercado que você está entrando, você não tem todas as conexões, né? A gente sabe que muitas vezes são as conexões que abrem as portas, né? Que levam a gente mais longe. Então, não fazer sozinho, e óbvio, né? Eu aprendi depois que eu fiz. Eu acho que a parte dolorida também é que quem está aqui nos acompanhando já deve ter percebido pelo meu sotaque, eu sou do Rio. Então, eu tinha feito essa transição também de cidades, né? Então, era um momento de muita mudança, né? De um casamento novo, de mudança de cidade, de mudança profissional. Então, a minha maior dificuldade estava aí, assim, eu sabia o que eu não queria, né? Eu não queria mais clinicar, eu não queria mais exercer odontologia, mas eu não sabia o que eu queria, né? Por onde começar. E aí você ter a ajuda, ter o profissional que faz as perguntas certas, te coloca num lugar de mais tranquilidade, é um momento de muita ansiedade, né? Que você trouxe aqui um ponto, né? Que você passou por algumas questões de saúde, então acho que é importante, no momento em que a gente, né, está falando tanto sobre saúde mental, falar sobre mudança de carreira também passa por aí, né? Pela uma saúde mental muito fragilizada, porque é um momento de muita ansiedade, de muito questionamento. Então, acho que é mais um motivo e uma justificativa para você estar ali assistido, acompanhado, para que tenha alguém olhando de fora e que consiga, na verdade, te dar os ajustes e as direções necessárias. E, Manuela, você fala de uma maneira com tanto realismo que eu vou aproveitar, porque quem é meu cliente já sabe o que eu vou dizer aqui sobre quando você não sabe para onde você vai. E realmente é assim que acontece, mas eu digo para as pessoas que quando você está nessa situação, é como se você entrasse num táxi e virasse para o taxista e falasse assim, olha, não quero ir para a rodoviária, não quero ir para o aeroporto, não quero ir para o shopping center. Então, ele vira para você e fala que sim, minha senhora, a senhora quer ir para onde? Né? Então, a vida ela fica parada. E é por isso que realmente a gente precisa ter muito mais preocupação em saber para onde a gente quer ir do que ficar preocupado com aonde a gente não quer ir. Só que qual que é o problema? É que quando a gente tem experiências negativas na nossa carreira, na nossa vida, em geral, essa experiência vem com uma emoção muito alta. E essa emoção muito alta imprime na nossa memória muito mais aquilo que a gente não deseja do que aquilo que a gente deseja. É por isso que a gente tem que fazer um exercício, um esforço para descobrir exatamente aquilo que a gente quer. Mas acho que você fala com um realismo tão grande que é praticamente uma aula de como refletir sobre isso. Mas você fez uma outra mudança também que eu achei muito interessante, que é quando você vai para uma grande empresa em 2010. Você foi Media Sales Consultant
já no Google Brasil. No E como Google, é que essa sim. experiência moldou, né, a sua visão sobre publicidade digital? Aqui vamos falar alguns termos aqui, se você puder explicar para a gente, principalmente em PPC e em SM, que são suas principais habilidades. Eu fiz então a mudança, né, da agência, fiquei quase 2 anos na agência, já saí como coordenadora de área, Que legal. e eu fiz a mudança para o Google. Apesar de ser uma venda completamente diferente, era um time de novos negócios também. Tivemos um pequeno problema técnico, mas agora voltamos aqui com a Manuela Vilela. Manuela, você estava falando então da sua entrada no Google. Começa de novo, por favor. Claro. Então, eu estava contando que dessa vez, né, da saída da agência para a entrada no Google, já foi uma jornada menos radical, Sim. porque eu saí de uma área de novos negócios, de uma área comercial, para uma outra área de novos negócios e uma área comercial. O produto, obviamente, era um produto completamente diferente, mas as habilidades, o dia a dia, o que era exigido ali, né, para a vaga, para o cargo, era muito similar. Sim. Então, o frio na barriga vinha, obviamente, né, de estar saindo de uma agência boutique para uma tech company, isso em 2010. Tem um fun fact atrelado, eu estava grávida, eu entrei grávida no Google. Então, assim, foi uma jornada muito intensa, mas muito bacana. Uhum. É óbvio, né, que toda vez que você entra numa tech company, você passa por uma batelada de treinamentos, não só em relação, né, a aprender sobre aquele cargo que você está Uhum. exercendo, Uhum. mas assim, a criação de novos produtos, Uhum. a velocidade que uma empresa de tecnologia funciona é Uhum. muito diferente do mercado. Uhum. Então, eu diria que assim, você passa pelo um treinamento bem intenso durante 6 meses, até você sentir Uhum. que você entende sobre todos os produtos, sobre todos os jargões, as Perfeito. terminologias, e aí muda tudo de novo, e aí você tem que continuar aprendendo. Sim, sim. Mas foi muito bacana, porque era um time, quando eu entrei, né, no Google Brasil, eram 120 pessoas, era um time bem pequeno para uma tech company, Uhum. né? Uhum. E o meu time de novos negócios tinham 6 pessoas. Uhum. Então foi um time que acolheu, foi muito acolhedor e me ajudou Uhum. muito a navegar esse primeiro momento de muito aprendizado. Então é Sim. interessante porque também falando aqui, né, para quem está ouvindo a gente, passa por essas transições, Uhum. quando a gente simplesmente muda de uma cadeira para outra cadeira, com um Uhum. job description muito parecido, você passa, óbvio, pela curva de aprendizado ali da nova Uhum. empresa, mas o dia a dia é um dia a dia muito familiar, né? Sim, sim. Quando você entra numa empresa de tecnologia e vindo, né, do mercado de não tecnologia, você Sim, sente que tem uma diferença, apesar da cadeira ser a mesma. Porque é sim, isso, sim. assim, você precisa aprender a velocidade como a empresa se move, essas empresas estão sempre comprando empresas menores, trazendo Verdade, novos produtos, verdade. lançando novos produtos. Então, eu te diria que para além da habilidade de SEO que você comentou, né, sobre Uhum. como fazer as marcas se posicionarem melhor Uhum. nos Uhum. resultados de busca. Na época ainda existia o famoso Orkut, então a gente vendia muita coisa Olha dentro só. do Orkut. O Sim, sim. YouTube tinha acabado de ser adquirido pelo Google, então a gente também já começava a vender mídia dentro do YouTube. Então Uhum. é um ambiente assim de muita transformação e de muita agilidade. Uhum. Sem dúvida. Isso é até fechando essa parte, é engraçado que agora, né, saindo, estou há 4 meses fora do Google, Uhum. eu já percebo, trabalhando com outras empresas, de não, né, fora do ambiente de tecnologia, que de fato a velocidade de operação de empresas de tecnologia é diferente do É mercado em diferente. geral. Sim, sim, é bem diferente. Eu lembro que quando eu estava na área, eu vi até eu só tive um emprego na vida, tá, Manuela? Eu trabalhei na mesma empresa por 12 anos. Mas o que me espanta, às vezes, hoje, olhando com um pouco mais de experiência, é que na minha carteira ali tem 14 cargos em 12 anos, né? E você fala, nossa, mas como que isso é possível, né? Realmente, a área de tecnologia, ela tem uma mudança em uma velocidade que quem está do lado de fora não faz ideia. Para mim, uma das principais diferenças de sair da área de tecnologia
e vir para essa área de treinamento de líderes executivos, é o quanto que a gente em tecnologia está acostumado a olhar muito lá para frente e às vezes esquece que as outras áreas não estão ainda com toda essa velocidade e nem há como elas acompanharem, porque elas não têm essa demanda que a tecnologia exige, né, de quem está no setor. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque já aconteceu comigo, né, porque todo mundo que trabalha na tecnologia acaba sendo um grande estudioso, porque você está sempre aprendendo, né? Já aconteceu comigo de executivos virem conversar comigo sobre algo que para mim já era passado. Sei lá, era uma coisa que eu tinha estudado em 2003, mas para ele era uma novidade. Então, assim, é porque realmente nem todo mundo tem todo esse drive de se manter tão atualizado quanto acontece para nós na área de tecnologia. E é interessante você falar, né, que o Google comprou o YouTube, né? Eu já nem lembrava mais disso. De fato, o Google comprou, não é uma coisa que ela desenvolveu internamente, né? E as mudanças culturais nessas compras, Manuela, como é que você vivenciou isso? Não, na verdade eu não vivenciei, porque quando eu comecei a empresa já estava incorporada, né? Até hoje tem uma linha muito independente É de mesmo? esportes e etc. E óbvio, né? Eu fiquei 5 anos no time comercial antes de fazer a transição para o YouTube. Uhum. Então, são maturidades diferentes de empresa, né? Eu acho que o YouTube, quando eu cheguei, tinha mais uma cultura de startup, Sim, diferente do sim. Google, que já operava como uma gigante ali, uma empresa Uhum. grande, né? Mas culturalmente, eu acho que a cultura do Google é uma cultura tão forte e tão valorizada, né, tanto Uhum. pelos fundadores quanto hoje pelos executivos que gerenciam a empresa, que assim, mesmo estando dentro do YouTube, que até hoje tem uma sede separada em São Sim, Bruno, na Califórnia, você consegue perceber rapidamente que é uma empresa do grupo Alphabet, que é uma empresa sim, que lá sim, sim. atrás foi comprada pelo Google. Uhum. Porque a cultura ela é muito forte, como eu falei, e ela é exigida desde o momento da entrevista. Então, de fato, as Sim, sim. pessoas que estão ali trabalhando, elas carregam essa cultura, parte do treinamento das novas pessoas que entram na empresa passa por esse banho de loja de cultura. Sim, É uma sim. cultura muito competitiva, mas é uma cultura Sim, muito sim. bacana, né? Que eu acho Uhum. que mudou completamente a maneira como alguns segmentos como RH, facilities, olham para as empresas hoje, globalmente falando, Sim. né? Acho que o Alphabet, o Google como um todo, foi Uhum. precursor aí da maneira de você ter um ambiente de trabalho divertido, Sim, sim, de sim. você conseguir criar conexões ali com as pessoas para além Uhum. do ambiente de trabalho, tudo Uhum. muito colorido, tudo muito divertido, Uhum. mas obviamente com muita exigência ali por trás, com Com resultado. Uhum. metas muito muito fortes, muito agressivas, mas enfim, vivi isso por quase Uhum. 16 anos, contando toda a minha jornada e tive uma jornada muito feliz, assim, muito feliz. É interessante que os executivos que eu conheço do Google realmente têm uma aderência à cultura da empresa muito grande. Então, da mesma forma, quando eu vejo as pessoas falarem muito do grupo 3G, que todo mundo que está de fora acha que é uma coisa, uma pressão assim insuportável e tal, mas quem tem o jeitão da coisa se toca bem, né? Ele leva bem a cultura da empresa, né? Eu percebo isso E a claramente. maneira que os processos seletivos são feitos, as categorias que a gente precisa puxar do candidato, Uhum. perguntar, né? Eu contratei muitas pessoas para os meus times no Google, e realmente é um processo de contratação que é muito, muito aderente ao que a empresa, a cultura que a empresa precisa. Óbvio, né? A gente comete erros e etc. Claro, Não claro. vou dizer que são sempre, né, que é um mar de rosas, mas é importante falar que empresas que têm essa cultura muito proprietária, elas já imprimem esse tipo de cultura e esse tipo de Sim, sim, sim. comportamento desde o momento da contratação. É muito importante, né?
Claro, claro. Bom, você sabe que pela natureza do meu trabalho a gente acaba conhecendo muitos os bastidores das empresas, né? Então é evidente que nenhuma empresa tem condição de ter um processo de seleção que vai ser infalível, né? Então eu conheço os desastres em todas as empresas do que acontece e tal, mas realmente é uma empresa admirável pelo excelente processo de conseguir contratar as pessoas que têm esse alinhamento com a cultura organizacional. Eu anotei aqui agora a sua experiência no YouTube, né? Você passou por 11 anos no YouTube. Aliás, eu acho interessante, né? Não sei como que é isso para você, mas dificilmente eu chamo o Google de Alphabet, mesmo sabendo que seja o nome da empresa, assim como também dificilmente eu chamo o Facebook de Meta, né? Que eu falo assim, olha essa mudança aqui, até as pessoas entenderem quem é quem, demora um pouquinho. Mas eu vi aqui que você começou como Strategic Partner Manager em Top Creator Content Partnerships, e depois você foi Latam Top Creator Lead e finalmente Head Creator da Ecosystem para Entertainment, Game and Enterprise. Isso foi até junho de 2025. Quais foram os maiores aprendizados de liderar parcerias com criadores top na América Latina e gerenciar ecossistemas de conteúdo? Como é que foi esses 11 anos para você dessa evolução? Eu falo que foi uma feliz coincidência, porque quando eu fiz a transição do time comercial do Google para YouTube, Uhum. foi em 2014, que foi exatamente quando o YouTube explodiu no Brasil, né? Que tinha ali os grandes YouTubers, eles iam no shopping center, o shopping center fechava, eles lançavam livro, as livrarias precisavam fechar, então era aquela, né, aquela sensação de ter o fã ali perto do criador de conteúdo, e foi justamente quando eu comecei a atender esses criadores de conteúdo. Então, eu acho que eu tive, junto com a minha carreira como partner manager, eu tive o privilégio de ver essa indústria sendo construída no Brasil e, obviamente, mais tarde, com a chegada da própria Meta, né, investindo em vídeo, Instagram, mais recentemente TikTok, Kawaii. Então foi bacana porque eu consegui ver essa transição de um momento onde o YouTube era hegemônico em relação a vídeo e depois passar pela concorrência, né, perceber que o criador de conteúdo, ele hoje em dia, quando eu comecei, ele era um criador de uma plataforma única. Eles eram até chamados de YouTubers, porque eles eram exclusivos de uma única plataforma. A realidade do criador de conteúdo hoje, em 2025, ela é uma realidade que precisa ser multiplataforma. Então, o criador, já como marca, quando se pensa em marca, ele precisa ter a presença dele em todas as plataformas de vídeo, né? Sim. E ele é um criador também multiformato. A gente está aqui, né? Tivemos aqui o percalço de StreamYard, mas ele é um criador que precisa oscilar entre conteúdos longos, conteúdos curtos, conteúdos feitos vertical, feitos por celular. Hoje, agora, eles estão começando a precisar pensar também que a tela deles, muitas vezes, a mais assistida é a TV conectada. Então, muitas vezes, precisando mexer na produção, investimento de equipamentos, porque quem, por exemplo, já começou na era só do celular, precisa fazer uma adaptação hoje para esse modelo de crescimento da TV conectada. Então, é muito bacana, eu acompanhei essa evolução como profissional, hoje a minha principal atividade, né, é ser advisor e estrategista da economia criativa, e é muito bacana, porque a gente está falando aqui do olhar do criador de conteúdo, mas é importante falar que quando a gente fala de economia criativa, tem outros dois players tão importantes quanto. O primeiro é a audiência, e o segundo são as marcas, que são os verdadeiros patrocinadores para que essa economia continue crescendo e girando, né? Então, eu trabalhei muito do lado do criador de conteúdo, mas eu precisava sempre ter essa relação saudável e prestar atenção, né? Como é que a audiência estava mudando, acompanhar essa mudança de tela que eu comentei, e sempre pensando em projetos especiais para trabalhar com as marcas.
Nossa, mas que incrível tudo isso que você está falando. Bom, antes de mais nada, acho que vocês conseguem perceber que eu sou um podcaster por acidente, né? Ou seja, eu sou como podcaster, eu sou excelente coach de executivas, porque foi a Manuela que me falou uma série de coisas e como ela deu realmente uma aula praticamente agora para nós, e eu faço esse meu trabalho sempre nos intervalos do meu atendimento aos meus clientes, às grandes empresas e tudo mais. Então, é claro que o tempo desempenha um papel fundamental, e é engraçado ouvir você falar sobre essa questão de multiplataformas, porque a Márcia Esteves, que é CEO da Liular, somos grandes amigos, ela que me falou, se você precisa ir para o Spotify. Eu falei, nossa, Márcia, mas eu não tenho tempo mais para colocar essas coisas e tal, eu fui convidado para fazer isso e agora eu estou tendo que fazer um pouco sozinho e tal. E aí eu comecei a colocar lá no Spotify. E para mim, a mais absoluta surpresa, algumas pessoas iam conversar comigo, eu falei, nossa, mas tem tão pouca gente assim, ou no LinkedIn ou e tal. Aí eu recebi um relatório outro dia do Spotify, eu vi que tinha um monte de gente lá assistindo, e eu não tinha percebido ainda essa questão. Então, tudo isso que você está falando, né, Manuela, eu fico pensando de quanto realmente quem quer viver disso aqui precisa ter uma consultoria profissional e uma gestão profissionalizada daquilo que você faz, porque senão você não vai nem saber o que está acontecendo assim, a respeito da sua imagem. E eu vi recentemente, parece que a Netflix vai começar a transmitir também aquilo que ela considerar interessante do conteúdo na rede dela, não é isso? Eu vi alguma coisa Exato. desse tipo. Então tem essa Netflix agora colocando, já tem uns bons 2 anos, colocando o pé no ambiente ao vivo, né? Transmitindo Sim, lutas, transmitindo jogos. que legal. Então, é um lugar que o gigante de streaming, que é a Netflix, começa a perceber que o modelo clássico, que foi o modelo que fez eles crescerem, né? De séries, de começo, meio e fim, temporadas e etc., realmente o carro-chefe deles, mas que para que eles continuassem crescendo, principalmente, que é o número mágico aí dos streamings, que é crescer a base de assinante, que é para onde todos os Sim. investidores olham ali quando chegam os Isso, números, exatamente. eles precisavam furar a bolha desse conteúdo mais linear e tradicional, e aí começaram, então, nesse lugar agora, de começar a fazer esses testes de ao vivo, e mais recentemente, essa semana, eles anunciaram uma parceria com o Spotify, Sim, justamente para levar os podcasts, né, que é um carro-chefe aí do Spotify. Então, sim. para mim eu falei bastante sobre isso essa semana, assim, que é realmente um momento muito interessante para quem acompanha a economia criativa, Sim. porque é o primeiro momento que você vê uma gigante de tecnologia, em vez de começar um negócio do zero, se associar com outra gigante que já tem esse negócio Sim. muito desenvolvido. Né? Então, eu achei inteligentíssimo, e para mim é o primeiro de muitos. Eu acho que a gente agora vai começar a ver essas possíveis fusões de Sim. conteúdo acontecerem de uma forma um pouco mais natural, e faz muito sentido, né, Silvio? Faz bastante sentido. Faz muito sentido. Eu vi também que o SBT, se não me engano, também aposta muito nos podcasts. Alguém comentou isso comigo, eu não fazia ideia de que O eles tinham. SBT, eu não sei como é que tá isso agora, mas durante um tempo a emissora licenciava conteúdos de podcast, dos podcasts do YouTube, que hoje é a maior plataforma de podcast em vídeo, né? Eu Sim. não faço, e aí para quem está nos assistindo, tem gente que faz uma diferenciação entre videocast. Para mim, podcast é o Sim, guarda-chuva do formato, claro. independente de ser áudio ou vídeo. Vale o disclaimer, porque muitas vezes as terminologias são usadas Sim, a de pessoa faz forma uma diferente. Então, distinção muito quando eu específica. falo podcast, eu estou falando desse grande guarda-chuva de formatos de entrevista que abraçam tanto áudio quanto vídeo. E o SBT começou a ver que era um formato muito promissor, de muita audiência, e ele começou a licenciar conteúdos que já tinham sido exibidos ao vivo no YouTube, e passar, se eu não me engano, 2 ou 3 dias durante a noite, a faixa noturna. E Sim. fizeram um resultado muito bacana. Então é legal assim ver como as emissoras, os serviços de streaming, as plataformas em geral têm se adaptado para, em vez de produzir do zero um conteúdo que eles não têm familiaridade, eles se associam ou compram, licenciam conteúdos de outras plataformas que já fazem sucesso. Não, sem dúvida. E isso eu fiquei pensando assim, é quase como se fosse
uma criação, da mesma forma que a gente, numa rede social, faz a conexão de pessoas, eles acabam fazendo uma conexão de empresas, de negócio, e geram uma coisa totalmente nova e mais, como é que eu vou dizer, catalisadora, né? Com um grande potencial de fazer aquilo que a pessoa faz hoje no YouTube explodir realmente em uma tela grande, por exemplo. E a economia criativa, ela é muito jovem ainda, né? Então, Sim. a gente está no momento, principalmente no mundo como um todo, mas no Brasil a gente tem visto muitas fusões e aquisições de empresas que começaram dentro da economia criativa, cresceram, desenvolveram. Umas desenvolveram mais o lado tecnológico, outras desenvolveram mais a habilidade comercial. E aí o que a gente tem visto esse ano são fusões dessas empresas, né? Compras, fusões, aquisições. Então, é bacana também acompanhar esse movimento, porque é isso, é uma economia jovem e conforme os formatos, redes sociais, estilos vão sendo criados, a consequência é clara, né, dessas fusões começarem a acontecer. E é interessante que, se você não acompanha isso, como é o meu caso, que eu acompanho muito, conversando com pessoas como você, são coisas gigantes que estão acontecendo e que tem um potencial enorme de mudar muita coisa daqui para frente, mas para quem não está acompanhando, passa totalmente despercebido. E acho que isso, assim, eu gosto muito do meu trabalho por conta disso, né? Porque eu vejo muitos bastidores de muitos mercados, que às vezes a gente não tem ideia do que está acontecendo e que realmente fica um pouco até impossível de tanta coisa que acontece, por exemplo, na área de tecnologia, como você está falando nesse mercado de criadores, né? A gente imaginar, por exemplo, o que está acontecendo de repente no mercado de mineração, sei lá, para dizer uma coisa bem diferente, e lá está acontecendo também, está explodindo um negócio excepcional e a gente não fica sabendo. Então, por isso a importância de você estar sempre muito ligado e conversando com pessoas de várias áreas para entender exatamente qual é o movimento que está acontecendo do mundo em geral. E, Manuela, me diz uma coisa, aqui o nosso canal ele tem uma preocupação muito grande com a liderança executiva, e você teve uma carreira que eu vejo que você trabalhou não apenas mudando de carreira, mas em empresas também diferentes, de vários portos e tudo mais. Você tem algum líder Bom, primeiro de tudo, como que é seu estilo de liderança, que eu vejo que você liderou pessoas, e segundo, você tem algum líder de referência, alguém que você admira e que você usa como modelo? Bem, eu fiquei muito pensativa com essa pergunta, qual era o meu estilo de liderança. Eu acho que eu fui mudando ao longo do tempo. Eu diria que o estilo mais recente é um estilo coparticipativo. Isso eu tenho percebido muito agora nessa minha carreira solo. E que eu preciso estar junto com o time executando o trabalho, assim. E isso é descolado, está completamente distante de ser um microgerenciamento, não é isso. Sim, mas eu sou a líder que, acho que até pelo meu histórico, né, de ter crescido e evoluído dentro ali da mesma estrutura, passei pelos passos que meu time recentemente vinha passando, né? Eu já tive sentada no lugar onde eles estão sentados hoje. Então, isso me fazia querer construir junto, botar a mão na massa junto. Então, eu acho que eu tinha esse perfil. E um ponto que eu sempre recebia como feedback do meu time e tal, é que eu sou muito agregadora. Então, meu time hoje, até hoje, né? Não estou mais lá com eles, mas são pessoas que têm uma vida social fora do trabalho, se dão muito bem, são muito conectados. Nossa, que São legal. pessoas completamente diferentes em estilo, mas eu tenho essa capacidade agregadora, assim, de quando eu vejo que tem uma pessoa no time precisando mais de ajuda, eu pego o resto do time e coloco ali para ajudar, eu sento também para ajudar. Então, isso era a maior parte da minha jornada. Foi uma jornada realmente agregadora, né? De trazer pessoas para trabalhar junto e até de outros times que não reportavam para mim diretamente, mas tinham uma influência grande nos times que eu gerenciei. Então, né, ter essa capacidade de conectar pessoas, trazer as pessoas para perto, eu acho que esse é o meu principal estilo. Eu não tenho um líder único que eu acompanho, eu tenho uma predileção por acompanhar líderes mulheres, porque, obviamente, né, me é caro olhar para as mulheres que
tem jornadas múltiplas, somos mães, empresárias, né? Temos todo ali um ambiente muito plural e muitas vezes bem desafiador no dia a dia, de muitos pratinhos. Então, eu sempre olho com muito cuidado, com muita atenção, mulheres que são mulheres da indústria, que são inspiradoras, né, que chegaram onde chegaram, que até hoje exercem um papel, acho que quando a gente fala assim, não tem como não falar, por exemplo, da Luísa Trajano, né, que sempre traz, né, sempre costura todo o aprendizado dela executivo com a família, com a tia dela, da onde ela veio. Eu acho isso maravilhoso. Né, e hoje ter o filho como líder aí do império da Magazine Luiza, a Patrícia Muratori, que hoje é diretora Latam do YouTube, foi minha chefe e minha mentora antes de ser minha chefe. A Patrícia foi minha mentora quando eu estava no meu período de vendas ali, ela foi minha mentora. E é uma mulher também, mãe, que eu admiro, corredora, maratonista, que eu admiro demais. Então, só para citar aqui 2 exemplos que vieram na minha cabeça, mas o meu olhar está sempre para esse universo feminino. E sempre quando eu achava que eu não ia dar conta, que eu estava sobrecarregada, eu olhava e tinha mulheres em volta que me inspiravam e que falavam, vamos lá, que pegava na mão. Eu sempre tive essa, acho que rede de apoio, né, feminina, que é tão importante. Eu acho que... Pode falar. Não, então, acho que não tem uma figura especificamente, mas eu acho que ao longo da minha carreira foram muitas figuras femininas. Minha mãe, né, mesmo, né, com a minha transição de carreira, assim, às vezes sem entender muito do que eu fazia ali no dia a dia, mas também sempre me apoiando. Então, acho que eu sou cercada de mulheres que me inspiram muito, e é isso que me faz olhar para frente, me faz ter coragem de fazer tantas mudanças que eu já fiz na minha vida. Não, sem dúvida. E que interessante quando você fala assim, que você olha para as coisas não com microgerenciamento, né? Mas eu acho que misturando os assuntos, né? A mulher tem essa característica que é incopiável por nós, de vocês conseguirem ver múltiplas perspectivas e múltiplas coisas simultaneamente, procurar não deixar cair todos os pratos que estão nas suas mãos, né? Eu sempre digo que eu tenho um viés quando eu vejo as discussões que ocorrem hoje, porque eu não passei por essa experiência das mulheres não serem protagonistas, uma vez que a minha mãe ela foi secretária executiva já na década de 60, 70, minha irmã ela é diretora financeira de uma empresa americana lá nos Estados Unidos, em Indianápolis. Minha esposa é C-level também numa organização, então, para mim, isso passa um pouco despercebido, todas essas agruras no sentido de dificuldade. Falo, mas onde está a dificuldade aqui? Porque na minha família parece que a gente ficou um pouco mais isento a isso. Mas como coach, claro, eu consigo ver exatamente os grandes desafios que a mulher enfrenta hoje na liderança e que precisa do suporte de todos nós, realmente, para tornar isso cada vez mais homogêneo. Agora, é o momento da gente falar um pouquinho do seu negócio atual, porque você está como consultora independente de Business Development desde agora, de junho de 2025, desde onde junho. você foca exatamente a economia de criadores. Então, para quem não conhece ainda o seu trabalho atual, o que você oferece de mais inovador como Creator Economy Consultant, ajudando empresas e criadores a navegarem este mercado em expansão, como sempre, né, Manuela? Como sempre. Então, meu olhar como consultora agora é muito de identificar problemas e trazer soluções. Parece simples e óbvio, mas não é. Principalmente quando a gente está falando, né, dos 2 segmentos importantes aí da Creator Economy, que são criadores e marcas. Então, nesses 5 meses aí off Google, eu trabalhei com marcas multinacionais, startups, ou que querem colocar o pé na economia criativa e saber por onde começar, ou marcas que já têm uma relevância muito grande, mas que estão perdendo a hegemonia por conta da inteligência artificial, então também tentando entender um pouco, né, como está a utilização da inteligência artificial pelos criadores de conteúdo. Mais recentemente, trabalhei com
uma marca criadora, que são criadores de conteúdo, né? Um grande canal de YouTube que queria expandir a presença para além do YouTube, queria se tornar relevante também em outras plataformas. Então, eu estou trabalhando muito ad hoc, entendendo o problema, ouvindo, e desenvolvi uma metodologia que é uma metodologia de consultoria faseada. As entregas são bem claras e pontuais. A primeira fase é sempre uma fase muito exploratória de análise de mercado, e que eu falo para o cliente que eu preciso muito da participação dele. Nessa hora, eu acho que a gente vira a chave e percebe o quanto o cliente está realmente a fim de seguir ali na consultoria, trabalhando com grandes empresas, pequenas empresas. Então, está sendo muito bacana. E eu tenho, obviamente, né, por ter trabalhado 15 anos com essa indústria, eu tenho um olhar muito preciso em relação a onde está o problema. Então, muitas vezes, acho que até comentei isso quando a gente conversou a primeira vez, que muitas vezes o potencial cliente ele chega com uma dor que eu rapidamente já percebo que a dor não é aquela, a dor é uma outra coisa. E aí, de um jeito bem sutil, vou ali construindo uma narrativa até a gente chegar no que de fato é a raiz do problema, e daí, então, criar, né, o contrato, criar o escopo e começar a trabalhar. Então, está sendo muito bacana, um momento de exploração, de novos músculos, como você costuma falar aqui na abertura das suas conversas. Então, está exigindo de mim uma nova musculatura, uma musculatura empreendedora, né, de cuidar da minha empresa, de pensar realmente em como eu vou expandir, quem seriam as pessoas que eu traria para trabalhar comigo. Então, está sendo um momento bem curioso e interessante, assim, de aprendizado diário. Não, eu imagino, mas assim, quando nós conversamos, você me disse que você já está com muito trabalho, e eu queria perguntar para você, por exemplo, qual é o problema, por exemplo, eu como uma empresa que eu digo assim, olha, esse problema eu preciso conversar com a Manuela, como que eu identifico esse problema, como é que é isso? Eu acho que o primeiro ponto é tentar entender, né, se é uma dor de crescimento, se você quer crescer a sua presença nas redes sociais do lugar que você está para um novo lugar. Muitas vezes a dor vem, né, tipo, eu vi um perfil muito parecido com o meu, que tem 10 vezes mais seguidores do que eu. O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Eu sou muito grande no YouTube, mas eu ainda não tenho uma presença no TikTok, eu preciso estar lá. Então, aí a gente começa a conversar, não, quem é a sua audiência, com quem você está falando. Quando é uma empresa, né? A empresa fala, nossa, eu sou muito conhecida por um grupo específico de criadores, mas os outros todos não me conhecem. Por quê? E aí a gente vai analisar a fundo quem são essas outras pessoas que estão fora do radar da empresa e como a empresa pode trabalhar. Grandes emissoras de TV que começam a falar, nossa, o meu talento, ele está aqui durante uma obra, né? Acaba essa obra, ele vai sempre ou para o streaming, ou vai para as redes sociais, ele não está mais interessado em ficar aqui. Como é que eu retenho esse talento dentro de casa? Como é que eu trabalho outras musculaturas? Então, são só algumas dores que podem surgir. E como eu falei, eu acho que tanto de grupos de mídias, de marcas que querem trabalhar com criadores, como dos próprios criadores de conteúdo. Entendi. Então, você consegue trabalhar tanto com os criadores, quanto com, por exemplo, uma startup, uma empresa menor, também com uma empresa grande. Quer dizer, você faz um trabalho de aconselhamento, vamos dizer, em vários níveis, e com essa preocupação de fazer um diagnóstico primeiro, entender qual que é a dor dele, para ver se é aquilo que ele está pedindo, e aí apontar quais são as soluções. É isso que você trabalha hoje. É isso. Você resumiu super bem. Mas é super interessante esse seu trabalho, realmente fiquei muito curioso. Aliás, eu conversei com você 30 minutinhos ali, 1 hora ali no Santo Grão, e o que ela falou para mim do meu trabalho já me ajudou assim muito a respeito de para onde que eu tenho que ir. Então, realmente, eu realmente acho interessante como você é precisa nas suas colocações, naquilo que você vê que a pessoa precisa fazer no mercado e tudo mais. Aliás, Manuela, posso deixar aqui embaixo o site da sua empresa, o seu LinkedIn também, para as pessoas Pode deixar meu LinkedIn e meu Instagram. E seu Instagram, tá. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição.
Sim, pode deixar, então, pessoal, vai ficar aqui embaixo o LinkedIn, o Instagram da Manuela, para vocês se conectarem com ela e continuar esse papo tão interessante. E aproveite esse momento para fazer um convite para vocês. Daqui a pouco eu vou fechar o sinal para os nossos assinantes. E fica então o meu convite para você assinar o canal Executivo no Substack, para você ter acesso à Conversa Controversa, que é a sessão do nosso podcast reservada apenas para os assinantes, onde nós falamos sobre temas um pouco mais polêmicos e nós não deixamos nas plataformas abertas. Aqui embaixo vai ficar um link para você. E, Manuela, eu queria saber o seguinte, como mentora, eu queria falar sobre aquele programa que está ali no seu currículo, Elas na Indústria da Fiesp, que você está desde de março desse ano. Você apoia o Conselho Feminino. Que trabalho que é esse, o Elas na Indústria da Fiesp? É muito legal. Esse é um projeto que a Fiesp tem já há alguns anos. Sim. Eu entrei como mentora esse ano. E como eu falei, que acho que tanto olho e admiro as mulheres que estão trilhando o caminho profissional, eu vi também que era a hora de ajudar outras mulheres, né? Sem dúvida, sim. E aí, conversando com uma das minhas mentoras, ela comentou sobre esse programa, que era um programa que ela também ia começar a fazer parte, e eu me inscrevi. Desculpa, gente. Sem problema. É um programa que abre mais ou menos entre janeiro e fevereiro de todo ano. Então, se temos aqui mulheres executivas que estão assistindo o programa, que têm o interesse, fiquem ligadas. Ele é aberto no site da Fiesp. E você faz a inscrição e você passa por um processo de avaliação e você é selecionado. E a Fiesp faz um matchmaking entre o seu perfil de executiva, profissional, para que seja feito, acho que o melhor alinhamento com mulheres que estão procurando crescer ou se reposicionar e que podem beber aí da fonte de toda a sua carreira, do que você já trilhou. Então, eu mentoro uma executiva da BRF, estou amando, porque é um perfil, ela é uma executiva de pesquisa, uma executiva bem dos dados numéricos e bem diferente em estilo de trabalho e de execução. Então, assim, está sendo um aprendizado mútuo. São 8 sessões, então a Fiesp ela tem uma agenda de mentoria muito bem desenhada. Eu fiquei assim impressionada realmente. Então, que cobre ali todos o passo a passo, digamos assim, mais óbvio de um trabalho, né, de mentoria, passa pelo ciclo da vida, passa por falar de sabotadores, é bem bacana. Então, a gente tem essas 8 sessões bem desenhadas e está sendo uma experiência, Silvio, muito bacana, que aí não está me dando tanta saudade de ter time, porque eu tenho uma pessoa ali para mentorar, mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei, assim, acho que todos nós que somos mentores aprendemos muito com o processo, né? Então, apesar do objetivo primário ser você ensinar e devolver e ajudar pessoas, né, mulheres mais novas ali a trilharem uma carreira profissional, para mim está sendo um aprendizado assim muito, muito bacana. Então, estou bem feliz e pretendo renovar a minha participação no Elas da Indústria. E sabe que é interessante ouvir você falar sobre isso, porque eu considero que nós estamos num momento de reconexão com algo que se perdeu na liderança a partir da década de 60, né? Porque naquele momento as empresas começaram a demitir os executivos mais antigos e contratar no lugar deles executivos mais novos. Então, aquela cadeia de formação de líderes que havia naquele momento, ela acabou ruindo, né? Aquela escada de liderança ruiu. E é por conta disso que surgiram os processos que hoje nós chamamos de coach executivo, enfim, para o desenvolvimento de competência e liderança. E agora, a principal demanda dentro das empresas é essa que você está falando. Eu tenho mais executivos hoje sendo treinados para que eles sejam mentores da sua equipe do que em qualquer outra solicitação das empresas. Eu estou trabalhando numa instituição financeira, nós estamos trabalhando ali, formando 70 executivos, numa outra instituição de crédito também, nós vamos formar mais um grupo de dezenas de executivos para que eles aprendam a ser mentores dos seus funcionários. Mas por que isso é importante? Porque isso é o que o líder deveria sempre fazer, mas como as empresas às vezes ficam, como eu falo, como os executivos ficam muito pouco tempo na empresa, ele acaba não fazendo essa conexão de, olha, eu vou formar essa pessoa aqui para vai...
ela vai me acompanhar e tudo mais. Então, e é o que você falou, é um enorme aprendizado para todo mundo, tanto quem está sendo mentoreado, quanto quem está sendo mentor também, de como passar a sua experiência. A sua experiência realmente não apenas é singular, mas eu percebo o quanto que ela é útil para as pessoas, todas essas transformações de carreira, e também em uma área de tecnologia tão vibrante quanto você trabalhou, é muito interessante mesmo. Ô, Silvio, e tem um ponto só para fechar essa parte da mentoria, que você comentou, né, do turnover ser muito grande, que eventualmente começa um trabalho de mentoria e o chefe sai, ou o executivo sai. A importância da criação de uma rede de apoio também no ambiente de trabalho, né? Então, na minha mentoria, eu tenho falado bastante sobre isso, assim, e quando a gente fala de rede de apoio, não precisa necessariamente ser um executivo mais sênior, você pode ter uma rede de apoio de pares, precisa ter, né? Porque, eventualmente, quando você tem uma pessoa que é seu mentor, seu líder, essa pessoa sai da empresa, você tem você tem uma rede inteira para recorrer e você não perde o que você vem construindo, né? Então, eu acho que é um dos pontos principais que eu vejo hoje a construção e o fortalecimento dessa rede de apoio que é tão importante. E é interessante isso que você está falando, né, Manuela, que é crucial as pessoas compreenderem o seguinte: é claro que você sempre procura fazer alianças com 2, 3 níveis acima, com quem está no poder na empresa, para que você possa ser percebido e a sua carreira evoluir. Entretanto, hoje, quando você observa o que acontece nas empresas, abruptamente, às vezes uma empresa muda o controle acionário e tudo mais, se você não tiver essa rede de apoio, como você mencionou, às vezes aquela pessoa que você achava que você tendo vínculo com ela seria suficiente para aquela carreira, de repente ela não está mais lá, e você não se preocupou em fazer outros vínculos e acaba se vendo assim, sem o chão, né? Vamos dizer assim, poxa, agora quem que me segura aqui? E um outro ponto importante também, que é um tema que eu vejo que os executivos precisam se atentar, é que você tem tanto na empresa do que está acontecendo à vista de todo mundo, quanto os bastidores. E sem essa rede de apoio, os bastidores se tornam totalmente opacos e você não entende exatamente o motivo de certas decisões ou de para onde a empresa está indo. Então, é fundamental você conversar com o maior número de pessoas relevantes possível, justamente para que você possa compreender o que está acontecendo. Então, eu apoio realmente todas essas ideias que você está colocando, são muito, muito úteis mesmo, né? E uma última coisa aqui, ainda relacionado com a sua experiência de 15 anos, né, em publicidade e conteúdo digital, como que as empresas elas podem equilibrar os riscos, mas maximizar os retornos ao investir em parcerias com criadores, especialmente setores como entertainment, game e enterprise? Silvio, acho que é muito plural essa resposta, porque vai depender muito de qual é o papel que o criador vai executar dentro da comunicação da empresa, né? Sim, Se a sim. empresa ela vende produto ou serviço, se o criador ele vai ser o rosto dessa empresa. Hoje em dia a gente está muito mais num lugar de ter múltiplos criadores representando aquela empresa por diversos motivos. O principal é que qualquer comunicação hoje que a gente faça, ela precisa ser uma comunicação plural, ela precisa falar com o maior número de pessoas diversas que a gente, né? A gente, se falando de Brasil, não tem como não se falar da importância da diversidade. Então, hoje a gente está muito mais no modelo de comunicação de squad, T-squad, de criadores. Então, acho que varia muito da estratégia, mas a mais comum é ter o criador ali, o influenciador, como voz e rosto daquela marca, né? Tanto para momentos que são momentos importantes de lançamento de produto, reposicionamento de marca, quanto, obviamente, para ajudar a reforçar algum atributo de marca. Eu acho que esses são os principais modelos, né? Da utilização da parceria entre marcas e criadores de conteúdo. E aí, obviamente, né, a gente está falando de marcas, independente de ser produto e serviço, o lucro, a venda, o objetivo final é muito similar. E hoje já existe uma série de produtos, de tecnologia mesmo, que ajudam a metrificar esse funil de conversão, né? Desde o momento em que o criador
ou no canal dele, ou no canal da marca, fala sobre a marca, até o momento de fazer a conversão da venda. Então, existe uma série de produtos e de tags e de KPIs que você consegue acompanhar para perceber o resultado, o impacto que esse criador ou que os criadores de conteúdo estão fazendo para aquela determinada marca. Inclusive, aqui, Manuela, a gente entrevistou o Diego da Illumio, que é uma empresa que faz como fala, uma verificação de qual é o perfil do melhor influencer, do melhor criador para as marcas. Você conhece a Illumio ou não? Não conheço, mas é muito interessante pensar nesse match perfeito, né? Que muitas vezes a agência ou a própria marca acaba chegando no criador pelo tamanho do criador. E não necessariamente o tamanho do criador vai ser emprestado para aquela marca. Você precisa ter outros atributos de comunicação, de quem é a audiência, para que você consiga emprestar para a marca e a marca também emprestar para esse criador de conteúdo para que fique uma campanha orgânica, genuína. Né? Então, é interessante, um trabalho bem interessante, não conhecia, vou pesquisar. Sim, eu faço questão de apresentar vocês dois, acho que tem muita complementariedade os trabalhos de vocês, mas eu fico pensando, né, na semana passada eu vi uma reportagem falando sobre isso que você está chamando a atenção, que você precisa acertar o criador com a sua marca, com o seu negócio. Uma reclamação que era o motivo dessa notícia, era a reclamação de restaurantes, né, que recebiam os influencers ali para falar, mas não gerava uma venda adicional, não mudava em nada as vendas, justamente porque o cara ia lá, comia de graça e tal. Essa era a reclamação, aliás. Porque muitas vezes você vai olhar a audiência desse influenciador, não é a audiência do restaurante. Ele tem uma audiência Gen Alpha que não tem nem poder aquisitivo ainda para decidir que restaurante comer. Mas a forma como ele foi escolhido foi porque ele tem tantos mil seguidores em determinada rede social. Então, acho que esse ponto, né, do você fugir dos números frios e você entender um pouco mais, ter um pouco mais de profundidade, saber, os resultados, obviamente, vão acontecer de uma forma melhor. Exatamente. Eu fico impressionado com isso, né, Manuela? Como você tem público para praticamente tudo, né? Quando eu fui convidado aqui para fazer esse podcast, na verdade me veio à cabeça um senhor, esqueci o nome dele, Gutierrez. Ele na verdade, ele é um senhor, ele já tem não sei quantos anos, mas enfim, já passou dos seus 65 anos, e ele tem um canal que fala sobre o Padre Pio de Petrotina. E ele tem um jeito de ser assim meio espanhol, assim, ele é brasileiro, mas ele tem um jeito meio espanhol, então às vezes ele fala demais. Ele tem um jeito assim que não se parece nada com um podcaster, né? E eu falei para ele, poxa, eu fiquei pensando, falei, bom, se esse cara tem público, né, por que não eu não também me aventurar um pouco em falar algumas coisas que eu acho que são importantes, que eu comentei com você, que a minha intenção de não apenas aumentar a musculatura executiva de quem nos assiste, mas também deixar registrado a história de executivos que nem sempre aparecem tanto na mídia, mas que têm um conhecimento, uma experiência muito relevante para compartilhar. E agora já estamos aqui terminando, né? Você fez transições muito recentes, né? Executiva do YouTube para consultora autônoma em uma nova fase. Então, quais foram os desafios e quais as oportunidades dessa mudança e como que ela reflete tendências maiores no mercado de trabalho para executivos de alto nível? Porque, de fato, sabe, Manuela, quando eu vejo o que você fez, eu posso dizer por experiência própria, tem muito executivo que tem um desejo enorme de fazer essa mudança, que está numa empresa grande, está sofrendo muita pressão de resultados. Como te falei, eu conheço bastidores das empresas pela natureza do meu trabalho e eu vejo isso acontecer nesse exato momento. Então, você fez isso, qual é a sua recomendação? Eu sei que ainda está um pouco recente, mas pelo fato de você estar com muito trabalho, isso já me chama a atenção. Eu falo, bom, Manuela é gente que faz, então... Qual é a recomendação que você fala, que você diria, os cuidados, oportunidades? Acho que o primeiro ponto é você se planejar. Eu comentei com você quando a gente se encontrou e aqui dividindo com todo mundo, a minha saída do YouTube, ela foi planejada por 1 ano. Nossa, né? Entre o momento que eu decidi e falei, olha, eu preciso fazer uma temporada não executiva, eu preciso testar outras habilidades, né? Até o momento em que, de fato, eu conversei com a minha diretora e saí, teve 1 ano.
de janela, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui para dividir é sobre planejamento. Sim, sim. Não é uma decisão de ímpeto, até Uhum. porque eu já tinha, né? Era uma executiva, mas dentro de uma empresa, né, que tinha um time grande, responsabilidades, eu sabia que a minha saída precisar ser conversada, existiria uma transição, então não só pensando no meu bem-estar e no momento em que eu queria exercer, mas das minhas responsabilidades ali dentro da Sim, empresa. sim. O planejamento, ele passa também pelo um planejamento financeiro, né? Porque hoje eu sou autônoma, Sem então dúvida, eu sem estou dúvida. desligando ali Uhum. um salário, um pacote muito Uhum. atraente executivo para empreender. Uhum. Então, precisa de uma organização financeira, você entender como é que você vai funcionar em meses de mais giro e menos giro, se Uhum. organizar com isso, né? E eu acho que o terceiro ponto é você saber qual é o storytelling, Uhum. né? Como é que você vai contar para os seus potenciais novos clientes esse Uhum. seu novo momento, essa sua transição, por que você está fazendo isso? E como eu estava, né, numa empresa que é uma empresa muito sedutora, uma Sem marca muito dúvida, sem dúvida. seguida, não tem como não explicar. As pessoas perguntavam muito, mas o que aconteceu? Imagina. Você está Isso mesmo. chateada? Isso E mesmo. não teve absolutamente nada a ver, assim, teve muito a ver com um cansaço corporativo, Sim, sim, eu sei como mais é. do que um cansaço corporativo, uma necessidade de aprender coisas novas. Uhum. Uhum. E eu falo assim, Silvio, com todas as letras, vamos deixar aqui registrado também. Eu não digo nunca mais para a carreira executiva. Sim, sim. Eu estou de licença. Sim, É, eu precisava viver esse momento, sim. Sim. e até agora, em 5 meses, tem se provado verdadeiro, Uhum. Uhum. a teoria tem se provado verdadeira, né? Tudo que eu construí, mas eu queria deixar muito aqui para quem está assistindo que precisa de planejamento, né? Então, se Uhum. Uhum. planeje Claro. financeiramente, se planeje no seu storytelling, se aquilo Uhum. faz sentido. Eu não estou, apesar Sim, de sim, ter sim. saído de uma empresa, eu não mudei a minha área de atuação. Eu sou Uhum. especialista em economia criativa, assim como eu Uhum. era dentro da empresa, né? Então, não Perfeito. teve uma mudança drástica ali de Uhum. Uhum. narrativa, mas eu estou precisando exercitar meus músculos, como você fala, comerciais, né, de novos Sim, negócios. sim, Então, sim, assim, sim. faço 10 reuniões para converter em um projeto. Tá Então, ótimo. estou começando a entender também, conversei bastante com o Silvio sobre isso, dividindo aqui com a audiência, entender se eu estou caindo numa furada ou não, Uhum. isso só com muita conversa Uhum. ali, Uhum. né, que você começa a ter uma escuta mais, aguçar um pouco mais o seu Uhum. sexto sentido e falar, putz, aqui não é um lugar que eu gostaria de estar, Uhum. Uhum. trabalhar como autônomo, você empresta seu nome, é a sua Uhum. reputação que está ali, né? Uhum. Uhum. Então, isso é um aprendizado também que, assim, eu construí Sim, 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 sim. ao longo de muitos anos, né, a minha reputação. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado de saber, né, não, com essa empresa eu quero trabalhar, com essa eu não Uhum. quero, e como sair e dizer Uhum. não, e etc. Uhum. Então, tá sendo muito bacana, mas eu acho que a mensagem aqui principal é sobre planejamento, assim, é possível, é muito legal, mas precisa planejar. E Uhum. eu acho que o último ponto que eu queria falar aqui, Silvio, que é muito importante, quando você sai de uma carreira, e você também dividiu isso comigo, Sim, quando sim. você sai de uma carreira corporativa muito intensa, existe um período de detox. Sim, sem dúvida, sem Um dúvida. período de detox em diversas camadas. Então, Uhum. existe sobre a velocidade, né? Você sai Uhum. daquele modus operandi de ter uma Exato. reunião a cada meia hora, trabalhar Uhum. 10, 12 horas Agenda, né? por dia, dentro ali dos 5 dias da semana, muita viagem. Então, Uhum. como é que você, né, muita política, como é que Uhum. você Uhum. transita com os C-levels, como é que você transita com o seu time. Uhum. E aí, como é que você faz essa, né? Como é que você traduz isso para uma Uhum. vida de autônomo, para uma vida Uhum. diferente? Uhum. Então, eu diria que eu ainda estou passando por esse detox. Sim, sim.
5 meses, né? E até em um dos projetos que eu estou trabalhando como conselheira, outro dia eu escutei esse feedback que é assim, Manuela, você é muito acelerada. Uhum. A velocidade aqui fora é outra. Sim, sim, Então, isso é verdade, Manuel, é verdade. de até, né, de você Uhum. respirar fundo e de falar, cara, tá tudo bem, eu tenho Uhum. um tempo, eu tenho uma janela de Uhum. resposta, eu tenho um tempo de sedimentação da ideia. Uhum. Uhum. Então, também queria dizer para quem tem essa vontade de estar no mundo corporativo, espere esse momento de decantar a sua Isso. vida pregressa executiva, né? É que a minha foi um pouco, está sendo, né? Um pouco Uhum. atropelada. Tá tudo bem, mas eu ainda tenho passado por esse detox, sabe? De Uhum. Uhum. tipo, de entender que é uma outra velocidade, que é uma Uhum. outra Uhum. maneira de agir profissionalmente. Sem dúvida. Eu diria para você, assim, bom, são muitas coisas que eu poderia compartilhar agora, mas o que vem de principal é realmente você ter muita serenidade, assim, para enfrentar principalmente os altos e baixos que acabam acontecendo, e não estou me referindo apenas às questões econômicas, você se planejou, então você tem reservas e tudo mais, e às vezes eu vejo que o executivo não tem muita noção de quanto tempo ele precisa ter de reservas, e é um tempo muito maior do que, em geral, as pessoas imaginam, mas, assim, é fazer as coisas com maturidade, com consciência, e, assim, manter o seu nível de energia o mais alto possível, porque realmente quando você está sozinho, as coisas não acontecem na velocidade que aconteceriam, por exemplo, em uma Alphabet, em um Google, mas, assim, esse nível de energia é o que permite você não apenas aguardar realmente as boas celebrações, né, que você com certeza já está tendo por ter fechado já alguns contratos, mas também segurar a onda, porque, como você falou, você faz 10 reuniões para fechar uma, e isso é um ciclo normal. Eu lembro que em 97 eu estava assistindo a um episódio de um programa que chamava Conexão João Dávila, o Conexão Internacional com o Roberto Dávila, e ele estava entrevistando o Antônio Emílio de Moraes. E eu tava, na verdade, trabalhando, né? E estava ouvindo, era noite e tal, aquele programa. E o Roberto Dávila chegou para ele e falou assim: doutor Antônio, o que o senhor acha desses empresários, dessas empresas de tecnologia que estão surgindo agora, todo mundo muito novo, ganhando muito dinheiro e tal? Eu olhei e falei: nossa, ele está pensando de mim, né? Porque, nossa, eu estava num momento assim fantástico e tal. E aí o Antônio Emílio virou e falou assim: não sei dizer, não estou prestando atenção nisso, não. O Roberto Dávila nem sabia como continuar a entrevista, né? Ele falou assim: não, mas doutor Antônio, o senhor não está vendo, o pessoal ganhando muito dinheiro, o grupo não vai investir nisso e tal. E sabe qual foi a resposta dele, Manuel? Ele virou e falou assim: olha, Roberto, deixa eu dizer uma coisa, eu só começo a prestar atenção em um empresário depois de 10 anos. Porque antes de 10 anos ele não passou por uma grande crise. Eu não sei se ele é empresário mesmo, eu preciso ver se ele aguenta uma grande crise e tal. E a época, Manuela, como a gente estava terminando um ciclo muito grande de expansão na área de computação, na área de tecnologia, e falar, não, pô, o doutor Antônio já está meio velho também, já não está mais analisando as coisas como são. Nossa, quando chegou a crise do ano 2000, aí que eu entendi o que ele estava falando, porque na hora da crise é que você tem esse pensamento, você fala, e agora, continuo ou volto para a empresa correndo, porque isso aqui é grande demais para você passar sozinho. E realmente é isso que você percebe, você vai passar por muitos altos e baixos, e você precisa ter muito estofo realmente para falar, bom, e agora, qual é o próximo passo, né? Porque ali não tem... eu acho interessante você falar do seu nome, né? É o nosso ativo, é o nosso nome, não tem o que a gente possa fazer, não é mais uma marca, é o seu nome, tudo gira ao redor de você, então você tem que ser meio que conselheiro de si mesmo, quem que você vai procurar, com quem que você vai falar para conseguir passar principalmente por esses momentos. Mas, sem dúvida, eu acho que ouvindo você falar e pelo pouco que nós nos conhecemos, eu acho que vai dar muito certo essa sua mudança, assim, eu tenho certeza disso. Deixa eu Muito fazer uma bom. pergunta que não estava aqui na nosso roteiro, mas é a respeito da inteligência artificial nesse mundo de criadores, assim, em que algumas pessoas falam, não, vou fazer um avatar, e, ao mesmo tempo, no episódio anterior, eu entrevistei a Adriana Rocha, que fala sobre a importância de comunidades digitais autênticas, assim, onde realmente você tem certeza que está falando com uma pessoa que não é uma inteligência artificial, que tem interesses comuns e tudo mais. Como que a inteligência artificial você vê que ela está interferindo já hoje, mas para qual direção você acha que está indo e qual seria a direção que você considera mais saudável para isso? Bem, falando hoje, eu tenho acompanhado muito como ela está transformando, e ao meu Uhum, ver, de uma forma muito positiva, a produção de conteúdo. uhum, Então, eu estudei outro dia, até para uma dessas consultorias que eu dei,
a jornada da produção de conteúdo, como ela se transformou com a chegada de inúmeras ferramentas de pré-produção, de dublagem, de lip sync, de pós-produção. Então, essa cadeia inteira, eu acho que ela está mais ágil, e a possibilidade também de ajudar novos criadores de conteúdo a começarem a criar de uma forma mais barata, mais ágil, principalmente para o criador brasileiro, com a possibilidade de se internacionalizar, né? Porque antes isso era uma possibilidade muito cara para o criador brasileiro, né? Que tem a barreira do português, precisava contratar uma série de empresas, pensar em que país esse meu conteúdo... Hoje não, hoje tem uma série de tecnologias que vão ajudar. Ah, Manuela, mas será que você não está sendo tão otimista? Isso não vai tirar empregos? Bem, no momento atual, eu digo que está ajudando mais do que atrapalhando. Né? Eu vejo mais benefícios para o criador de conteúdo, falando dessa ótica de produção de conteúdo. Porque você melhora o seu alcance, você tem maiores possibilidades de distribuição do seu conteúdo, coisas que antigamente eram mais custosas financeiramente e em relação ao tempo também, né, Silvio? Então, eu acho que esse momento em que a gente está agora, todas essas ferramentas que foram criadas vão continuar existindo daqui a 2, 3, 4 anos? Muito possivelmente não. Muito possivelmente a gente vai ter uma hegemonia de algumas ferramentas em detrimento de outras, que isso não é novidade, né? Quando a gente fala de tecnologia. Então, é bacana acompanhar e ver que grandes empresas que estão aí no mercado há 30, 40 anos estão precisando se reinventar, porque foram empresas que foram criadas, por exemplo, para desktop, e hoje a produção de conteúdo está toda aqui. É verdade. Então, são empresas que precisam pensar, não, agora o meu criador ele não está mais sentado na frente de um desktop somente, ele está na rua criando, como é que eu também respondo a essa necessidade de uma forma ágil. Então, eu estou acompanhando de uma forma muito, muito positiva. Tem um lado também das marcas, né? Falando de outro player aí da economia criativa, que a gente está vendo o crescimento de várias ferramentas, que são ferramentas como da empresa que você mencionou, que fazem esse matchmaking entre marcas e criadores. Sim. Isso tudo é feito por tecnologia. Então, você tem um marketplace, você tem uma ferramenta que os criadores se cadastram, e as marcas vão lá e podem procurar pelo target, pela audiência, tamanho do criador, estilo, vertical de conteúdo. E aí o marketplace já sai para eles com uma lista. E se a marca fala, putz, é esse criador, ou é esse grupo de criador que eu quero trabalhar, na própria ferramenta, a conversa, a negociação, o fechamento do contrato e a criação do vídeo acontece ali no mesmo ambiente. A gente já tem algumas boas empresas como essas atuando aqui no Brasil. Então, eu acho que é um mercado que tende a crescer e ajudar principalmente o micro e o nano influenciador, que muitas vezes ainda não tem acesso a uma agência de publicidade, mas podem ter acesso a uma ferramenta como essa, entendeu? Eu, sinceramente, eu acho que esse é o grande benefício da tecnologia para quem é pequeno, de fazer com que você consiga atender grandes empresas, outras geografias, sem necessidade de um investimento muito grande. Da mesma forma que eu também vejo as pessoas falando, não, vai acontecer muitas demissões e tudo, eu falo assim, mas quem for demitido vai conseguir praticamente competir com a empresa da qual ele foi demitido, dependendo do que ele faz. E, aliás, eu aproveito, assim, como eu te disse, no meu trabalho a gente vê muitos bastidores. Não acreditem que todas essas demissões estão sendo feitas por causa de inteligência artificial, porque realmente as empresas não estão tendo performance financeira, e para ficar um pouco mais elegante, elas falam que não, olha, foi inteligência artificial e tal, mas não é bem isso, viu, pessoal? Cuidado que, às vezes, é uma desculpa, como é que eu falo? É uma desculpa bem aceita pelo mercado, né? E para finalizar essa parte aberta, daqui a pouco a gente entra na conversa controversa, eu queria que você falasse um pouquinho com toda essa sua experiência de mudanças de trajetórias na sua carreira, de ter trabalhado em uma grande empresa, agora como uma empreendedora. Qual que seria a recomendação, o seu conselho para um executivo, para uma executiva que está começando agora, um jovem, ter uma trajetória tão bem sucedida quanto a sua, Manuela? Silvio, eu vou falar uma coisa que eu tenho falado muito para os jovens, para o meu filho, que tem 15 anos.
muito possivelmente para esse grupo que está entrando agora ou vai entrar no mercado de trabalho, a empresa, a plataforma ou o trabalho que você mais vai executar na sua vida possivelmente ainda nem existe. Então, o que eu tenho falado muito é preparem-se, fortaleçam dessa parte do soft skill, né? Sobre trabalhando negociação, fazendo curso, fazendo muito networking, conhecendo pessoas de diferentes indústrias, conversando pra caramba com diferentes indústrias, tentando fortalecer as suas habilidades de comunicação, que assim, é fundamental para qualquer carreira que você queira seguir, né? Você ter uma capacidade de se comunicar com clareza, apresentar trabalhos, fazer apresentações internas e externas. Então, como muito possivelmente você ainda não sabe com que você vai trabalhar porque não existe, trabalhe aquilo que você já conhece, que são fortalezas ou que são fraquezas suas que você gostaria de desenvolver. Então, são todas essas habilidades, né, de comunicação, habilidade de negociação, mesmo que você não vá ser um vendedor, você ter habilidade de vendas, saber teorias, é muito importante, porque isso você vai usar em negociações com times, negociação com seu chefe, né, quem é mãe e pai aqui com seus filhos. Principalmente os adolescentes. Então, não vai ser desperdiçado. Então, assim, trabalhe muito. Acho que tem um lugar hoje que está sendo muito explorado, né? Que são as habilidades plásticas do nosso cérebro. E é muito bacana, né? Ouvir estudos de neurociência que, assim, a gente tem capacidade de desenvolver atributos que não veio no nosso hardware, né? Então, aproveita esse tempo para você desenvolver esses atributos e o que já veio no seu hardware, aprimore, né? Melhore. Então, acho que é um pouco isso. Em vez de olhar sobre trabalhos específicos, jobs específicos, olhe sobre habilidades, como desenvolver suas habilidades de negociação, de comunicação, habilidades comerciais. Eu diria que são, acho que, as 3 principais. Olha, Manuela, eu faço minhas suas palavras, porque eu acho que o grande sucesso na sua profissão é você criar uma carreira, criar uma profissão que não existia. Então, quando você consegue fazer isso, você realmente vai ser muito bem sucedido, principalmente se você imaginar isso que a Manuela está dizendo, de que provavelmente você vai trabalhar em alguma coisa que hoje nem existe ainda, né? Então, você tem que estar muito mais focado nessas competências do que especificamente aquilo que antigamente era mais fácil das pessoas decidirem. Eu quero ser médico, quero ser dentista, quero ser engenheiro, alguma coisa nesse sentido. Manuela, olha, não tem como agradecer a você realmente por sua participação aqui nesse episódio. Você é uma pessoa, assim, incrivelmente sensata, com uma capacidade, uma clareza de comunicação enorme, e a forma como você ordena o seu conhecimento e com muita generosidade você transmite, realmente faz a gente ter insights importantíssimos para aquilo que a gente faz. Eu mesmo aqui nessa posição de um podcaster inexperiente, mas assim, eu vejo o quanto que são valiosas o seu conhecimento e o que você transmite. Tenho certeza que não apenas quem está nos assistindo, mas seus clientes vão aproveitar muito desse seu conhecimento. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Foi ótima essa troca. Assim, tenho aprendido muito com você, com seu conteúdo. E conte comigo. Até a próxima. Muito obrigado. E a você também que nos acompanhou aqui nessa parte aberta do podcast, novamente fica o nosso convite aqui para você se inscrever na Conversa Controversa, para você ter acesso ao que a Manuela vai falar a respeito de temas mais polêmicos e também ao que todos os outros 28 convidados conversaram anteriormente. Então, muito obrigado pela sua participação. Quinta-feira que vem, mais um podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Manuela, agora eu começo aqui a nossa conversa controversa e a primeira pergunta que eu faço a você, inclusive, foi algo que uma executiva conversou comigo muito rapidamente, dizendo o seguinte: olha, Silvio, as plataformas, na verdade, elas exploram muito os criadores, porque todo mundo está trabalhando com elas, mas ela não está pagando nada, assim, ou pelo menos não paga a quantidade de conteúdo que nós geramos de forma gratuita. Como é que você equilibra, então, o poder entre criadores e as big techs sem sacrificar a inovação?